Chegando na sequência, mais uma mensagem de ensinamento bíblico da graça de Jesus. Mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho para receber a notificação de todas as nossas novas mensagens. Pode deixar um like no final e compartilhar os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Dessa forma, você estará sendo um participante ativo da obra de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo de mãos e faces limpas. A palavra de Deus diz assim, no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo, e não o há. Pela salvação, está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar e mentir contra o Senhor, e o desviarmos-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, predestinados, chamados, justificados e glorificados pelo Senhor, que essa palavra traga esperança para o teu coração, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo Jesus. Muitos irmãos, ao ler esse trecho bíblico que apresentamos, certamente pensam que tudo isso atribui-se ao vizinho, ao irmão, a outras pessoas,
você não seja um deles. É muito fácil identificar os erros, os pecados das outras pessoas, mas é muito difícil pontuar os nossos. E sabe por que isso, irmãos? É porque as pessoas não gostam de fazer introspecção, de olhar para dentro de si, porque já sabem o que vão encontrar. E mesmo sabendo, tendo plena consciência dos erros, tentam sempre encobrir, disfarçar, olhar para o outro lado, ou principalmente para os erros dos outros. Não façamos isso, meus amados irmãos. O caminho para nos tornarmos melhores, mais corretos, é justamente reconhecendo e combatendo o que não está bem em nós mesmos. Mas as pessoas prosseguem no erro, porque o inimigo já colocou na mente e no coração delas que o pecado é doce. E os mandamentos de Deus são amargos e intragáveis, difíceis de engolir. Meus irmãos, o Senhor está revelando que a sua mão não está encolhida para salvar, para livrar, e tampouco o seu ouvido está agravado para não ouvir. Em outras palavras, o Senhor está pronto e disposto a nos conceder livramento e toda sorte de bênçãos, inclusive nesse momento crítico em que estamos vivendo uma pandemia. Mas Ele está nos ordenando que primeiro alimpemos as nossas mãos e nos libertemos do pecado e da iniquidade. Por todo o trecho inicial apresentado, meus irmãos, o Senhor demonstra a sua indignação com o comportamento dos homens e com toda a falsidade e malícia que são disseminados pelo mundo, todos os dias. Ele revela que estamos andando na escuridão porque estamos prevaricando, ou seja, cometendo abusos de poder e autoridade e provocando injustiças e mentindo contra o Senhor. Diante de toda essa expressão de descontentamento, meus irmãos, realizada pelo próprio Deus, fica fácil compreender o momento que estamos vivendo e por que algumas orações não chegam até Ele. O Senhor está ordenando, meus irmãos, que nos purifiquemos, que abandonemos a maldade e aprendamos a fazer o bem. E que, se o obedecermos, desfrutaremos do melhor desta terra. Está aí a proposta. Mas quantos estão dispostos a obedecer e se submeter ao Deus Criador? Isaías 1:12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos,
purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai das causas das viúvas. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Glórias a Deus. Alimpai as vossas mãos, pecadores. É a ordem de Deus. Mas essa orientação, meus irmãos, contém implicitamente uma outra. Retirai as vossas máscaras. Notem, irmãos, que não estamos falando aqui das máscaras cirúrgicas que nos protegem contra vírus e bactérias, mas sim da falsidade, da demagogia, de toda malícia que exista em nossos corações, porque todo que vive na hipocrisia tem as suas mãos sujas. São dias difíceis que estamos vivendo, meus irmãos. Um momento muito delicado em que precisamos, todos nós, sem exceção, melhorar a nossa comunicação e comunhão com o Senhor. Precisamos mais do que nunca ter as nossas mãos limpas. Precisamos alcançar resposta das nossas orações e fazer as pessoas do mundo compreenderem que há um Deus poderoso, justo e misericordioso por trás de tudo que ocorre neste mundo. E Ele espera de nós também a justiça e o arrependimento. Mas como o mundo não quer ter conhecimento de Deus, a justiça dele permanece. Então somos nós, os que podemos, com a divulgação das verdades de Deus e com o uso das nossas orações e da nossa fé em Deus, conseguir realizar o milagre do extermínio desse vírus mortal que assola todo o planeta. Precisamos perseverar em oração, com as nossas mãos limpas, com os nossos corações limpos, nossas vestes limpas e sem máscaras, irmãos, para chegarmos a uma solução definitiva e o fim dessa ameaça. Esse mal não veio para nós, povo de Deus, mas nos atinge e nos desestabiliza. Que o Senhor faça a sua justiça, é direito dele, mas que nós, mais do que nunca, sejamos sal e luz nesse mundo de trevas. No vídeo anterior, o primeiro dessa série, que publicamos, vimos durante, meus irmãos, mais de 1 hora, os atos por nós praticados, que sujam as nossas mãos, os nossos corações e as nossas vestes, e nos descompatibilizam com o nosso Deus. Poderia ser, a princípio, que alguém pensasse que aquela era uma exposição exaustiva e completa, mas não era. Meus amados irmãos, temos ainda várias circunstâncias que muitas vezes nem percebemos, mas que complicam a nossa comunhão com o Senhor e interrompem a nossa conexão com Ele. Estaremos vendo nessa mensagem atual
em mais uma hora, algumas outras situações que precisamos evitar e corrigir? Isso é, se as mesmas já estiverem incorporadas nas nossas rotinas. E creio, irmãos, ainda não esgotaremos esse assunto. Veremos ainda aquilo que podemos fazer pela paz no mundo, a partir do instante em que as nossas mãos estejam limpas. Precisamos ter as nossas mãos asseadas, tanto no aspecto físico quanto no espiritual. E eu diria ainda que principalmente no espiritual. E precisamos ter também um melhor conhecimento de Deus, para que possamos falar do Evangelho com propriedade, com segurança. E para que as nossas orações sejam ouvidas e possamos alcançar as bênçãos e promessas do Senhor. A higienização física das mãos, meus irmãos, praticamente todos nós já estamos fazendo. Agora vamos ver quantos se dispõem a mudar de vida para que no âmbito espiritual também estejam limpas as nossas mãos. Quem dera, meus irmãos, todos aderíssemos às mãos limpas espirituais, da mesma forma como estamos fazendo no aspecto físico. Não existe água e sabão e tampouco álcool em gel capaz de purificar as nossas mãos espirituais. Precisamos mesmo nos decidir a mudar de vida, de atitude e comportamentos, e voltar as nossas faces para o Senhor com mais seriedade e determinação. Meus irmãos, é hora de provarmos a nossa fé, de usarmos a nossa fé, de orarmos com fé e mãos limpas, para vermos o milagre acontecer e podermos desfrutar da liberdade com que Cristo nos libertou, coisa que não estamos podendo fazer agora. Isaías 25, 6. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se encobrem. Depois, Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Existem irmãos, meus amados, e felizmente não são muitos, mas lamentavelmente também não são poucos, que estão na congregação, absorvendo a palavra de Deus, então, supostamente, aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, convivendo conosco, alguns até ensinando a palavra de Deus, mas que possuem algum tipo de comportamento anômalo, um comportamento anormal. Isso é preocupante, mas até compreensível quando se trata de uma pessoa nova na fé, que ainda está sendo transformada no novo homem pelo Espírito Santo. Mas é inaceitável e inadmissível quando provém de um irmão veterano na fé. Não é possível
possível que uma pessoa de Deus, um pregador, ou até mesmo um pastor, não viva aquilo que ele prega. É hipocrisia e demagogia juntos. É pura falsidade. Não é possível, meus irmãos, que uma pessoa ensine a palavra de Deus e requeira dos seus fiéis o cumprimento da mesma e ele mesmo não a cumpra. Não é tolerável que a pessoa seja um anjo na igreja e quando saia da congregação se transforme num demônio. Existem irmãos assim, meus irmãos, que aparentam estar cheios do Espírito Santo quando estão com os irmãos, mas quando deixam a congregação, viram uma fera, xingam as pessoas, batem nas mulheres. Como é possível isso? Um homem de Deus? Ora, se já era mal, se já estava errado fazer isso no passado, quando não conhecíamos a Deus e vivíamos no mundo, até mesmo porque a agressão é crime pela lei dos homens, muito mais errado é agora que nascemos de novo, se é que nascemos todos, que temos o conhecimento da palavra de Deus e sabemos que isso é também severamente condenado por Ele. Onde está o novo homem? Criado em justiça e santidade? Entra na congregação, põe a máscara. Sai da congregação, tira a máscara. Não existe, meus irmãos, qualquer tipo de justificativa para um ato como esse. De bater na mulher. E ainda impõe as mãos sobre os irmãos, oram efusivamente, com tanta intensidade, que chegam até mesmo a impressionar. Mas são orações, meus irmãos, que não chegam nem mesmo ao teto do templo. Muito menos aos céus. Porque são feitas com mãos sujas. E não podem alcançar resposta de Deus. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Como pode ser, meus irmãos, um homem de Deus batendo em mulher? Nem que fosse em homem. A minha mente não consegue sintetizar esse conceito. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os pacificadores. É revoltante, meus irmãos, pensar que existem irmãos que tiram proveito da sua estrutura física
para agredir a sua companheira, a sua ajudadora idônea, o vaso mais fraco. Essa é uma situação típica onde Deus nos diz que as orações são impedidas. Ora, se não existe razão para viver juntos em harmonia, meus irmãos, recorram a Deus. Aliás, já deveriam estar recorrendo desde o princípio. E se ainda assim não houver solução, que se separem. Deus nos chamou para a paz, não para a agressão, meus irmãos. É preciso ser valente, sim, para pregar o Evangelho, ou até mesmo para decidir encarar uma separação quando isso for inevitável. Mas não podemos ser valentes, meus irmãos, para espancar uma mulher, ainda que ela seja repreensível. Você gosta de briga? Então declare guerra contra os demônios, contra todo mal e pecado. Não seja covarde, meu irmão. Deus nos ordena coabitarmos com as nossas mulheres com entendimento, dando a ela honra e não socos ou ameaças. É lamentável que isso aconteça dentre o povo de Deus, que certamente deveria estar seguindo o segundo grande mandamento, de amarmos uns aos outros. Como é possível amar a Deus, amar os irmãos, e não amar aquela a quem jurou amor eterno? Existem alguns ainda praticantes dessa barbaridade, meus irmãos, que se declaram cheios do Espírito Santo. Certamente eles estão cheios, mas não é do Espírito Santo. E nem sei se são pessoas de Deus. São joio que está misturado com trigo até a hora da colheita. Porque quem tem o Espírito Santo, meus irmãos, tem que dar os frutos do Espírito. Mateus 13, 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. 1 de Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações.
1 de Pedro 3, 11. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Marcos 12, 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. 1 João 4, 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Glórias a Deus. Alimpai as mãos, pecadores. A ordem de Deus permanece. Mas será que ainda existem mais irmãos de mãos sujas que estão interrompendo as nossas orações ao Senhor? Sim, irmãos. Na verdade, sim. Existem irmãos que oram a Deus, pedem a Deus em oração, recebem as bênçãos, mas esquecem justamente do Deus que tudo nos concede. Por exemplo, você tem um emprego, foi Deus que te concedeu. A tua casa, o teu carro, a tua família, o teu alimento, tudo provém de Deus. E se você ainda não tem uma casa ou um carro, não se sinta mal por isso. Jesus também não tinha. E realizou, ainda assim, a sua obra com perfeição. Faça a tua parte e a tua bênção vai chegar. E não se esqueça do Senhor na hora do ofertório. Existem irmãos que buscam toda sorte de desculpa e fundamento, todos, sem qualquer respaldo bíblico, naturalmente, para não devolver o dízimo que é de Deus. Recebe o seu salário e com as mãos o põe todo no bolso para gastar algumas vezes em dissoluções.
Não importa, meus irmãos. É preciso dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se o teu emprego foi dado pelo Senhor, o teu salário também o é. Ou será que o teu emprego veio do maligno? Então seja grato ao Senhor, devolvendo a Ele o que a Ele pertence, não a você. Não tente barganhar com Deus ou dar uma volta no Senhor, para que não te encontres com a tua mão suja. Existem irmãos que roubam a Deus todo o tempo e ainda reclamam de que as suas orações não são ouvidas. Observem, meus amados, que é justamente na hora do ofertório que descobrimos o verdadeiro Deus das pessoas, a quem elas amam de verdade, ao Senhor ou ao dinheiro? Porque onde está o nosso coração, aí também está o nosso tesouro. Marcos 12, 14. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles a trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Mateus 8, 19. E, aproximando-se dele, um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois, Malaquias 3, 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Lucas 12, 33. Vendei o que tendes e dai esmolas.
Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro no céu, que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aí vem um irmão e diz: o dízimo é da lei de Moisés, já está abolido. Outro diz: os dízimos são para ser entregue aos levitas. Outro diz: não vou dar meu dinheiro para esse pastor. É curioso, meus irmãos, como na hora do ofertório, a lei de Moisés foi abolida. Mas terminando o momento do ofertório, prosseguem com a prática do judaísmo, com seus jejuns, vigílias, batismo nas águas, subida aos montes e outros sacrifícios inúteis que Deus já não recebe. Meus amados irmãos, alimpai as vossas mãos. Precisamos levantar mãos limpas aos céus. Essas pessoas só testificam do seu desconhecimento ou malícia. Porque o dízimo é muito antes da lei de Moisés. Na verdade, se iniciou com Abel, em Gênesis. Abel trouxe das suas primícias uma oferta voluntária ao Senhor. Foi oferta, mas foi das primícias. Esse foi um ensaio bem preliminar, que depois foi firmado por Abraão, que de tudo deu o dízimo. Leiam e estudem mais a Bíblia, meus irmãos. Antes de determinar a que era ou a quem pertencem os dízimos, entenda primeiro para que são os dízimos. Como acabamos de ver nesse trecho bíblico que apresentamos em Malaquias 3:10, Deus está dizendo: para que haja mantimento na minha casa. Então a ordem de Deus é para que nós suportemos a casa e a obra de Deus com os dízimos. Os dízimos que não são nossos, são de Deus. Só estão em nosso poder, mas não nos pertencem. Agora, se você diz, meu amado irmão, que os dízimos foram abolidos, e a Bíblia não diz isso, você está implicitamente dizendo que a obra de Deus também está abolida. Esse conceito não provém de Deus, mas do maligno. Então, todos os que estão militando contra o dízimo estão impedindo a divulgação do Evangelho. Estão fazendo a obra de Satanás e não a obra de Deus. E não amam a Deus e nem servem a Deus, mas servem ao dinheiro, o seu verdadeiro Deus, o seu ídolo. Ou seja, servem aos demônios. Estão roubando a Deus. São pessoas que estão no pecado. Roubam a Deus, mas não querem assumir o que estão fazendo. Então buscam toda sorte de desculpas injustificadas e ainda tentam arrastar para o erro os irmãos mais fracos na fé. Não querem receber o castigo pela desobediência sozinhos. Eu falo, meus irmãos, como um verdadeiro dizimista, que nunca recebeu dízimo algum
como já tentaram insinuar, por eu compreender e defender essa verdade de Deus, mas como quem devolve a Deus tudo o que é de Deus. Eu não roubo a Deus. Essas pessoas, meus irmãos, não vão conseguir qualquer resultado com as suas orações. E nem adianta se juntarem aos irmãos em nenhuma corrente de oração pela cura e o fim dessa ameaça do coronavírus. Porque ao invés de contribuir conosco, esses irmãos estão colocando as suas mãos sujas junto com as nossas mãos limpas. São pessoas que na realidade estão atrapalhando, estão bloqueando as nossas orações com as suas mãos imundas. É preciso que eles se libertem para que possam ver o agir de Deus. Gênesis 4, 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Existem irmãos, meus amados, que estão com as suas mãos sujas, porque as usam para rasgar a Bíblia em vários sentidos. Uns tentam encostar a Deus na parede e ameaçam a Deus, dizendo que se eles não lhes conceder determinada bênção, irão literalmente rasgar a Bíblia. E será que isso intimida ao Deus Altíssimo? Assim como as orações de mãos sujas não chegam até o Senhor, as ameaças a Deus, que são todas de mãos sujas, tampouco chegam até Ele. Deus está muito acima de todo o mal deste mundo. A única consequência prática de um ato como esse é que o irmão está perdendo crédito com Deus. E está perdendo também o seu tempo. E deixando de aproveitá-lo para, com mãos limpas, ser ouvido e atendido pelo Senhor. Mas existem outros que usam as suas mãos para rasgar a Bíblia virtualmente. Porque excluem, eliminam trechos e desconsideram instruções dadas pelo Senhor. Existem congregações, meus irmãos, que quando uma pessoa se converte, que confessa ao Senhor Jesus, eles, ao dar as primeiras orientações de procedimento, dizem para a pessoa ler apenas um dos livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas ou João. Eles alegam que lendo um desses livros já está bom. Ora, meus irmãos, se a Bíblia se resume a apenas um livro, um desses livros,
Então Deus perdeu muito tempo, muitos anos de trabalho, para compilar todos os manuscritos e gerar esse compêndio de 66 livros. Não podemos, meus amados, adotar uma Bíblia seletiva, escolhendo um livro e desprezando os outros 65. Não é possível adquirir conhecimento de Deus lendo apenas um único livro da Bíblia. Precisamos ler a Bíblia toda, integralmente, por sucessivas vezes. Precisamos ler a Bíblia todos os dias. Existem outros irmãos que estão com as mãos sujas, porque estão excluindo da Bíblia todo o tratado da graça de Deus que está contido nas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Esses irmãos seguem vivendo a extinta lei de Moisés, ou seja, seguem na prática do judaísmo e não do cristianismo. E isso mesmo sem serem judeus. E a despeito da própria Bíblia haver proclamado o fim da lei, justamente no encerramento do ministério de Jesus neste mundo, eles seguem colocando jugo pesado sobre a serviço do povo de Deus. São proibições e exigências que na prática ninguém consegue cumprir, nem eles próprios. E tudo isso a despeito, meus irmãos, do jugo suave e do fardo leve que Jesus nos trouxe através da sua graça. Essas pessoas dizem que amam e seguem a Jesus, mas não é verdade. E desprezam o que ele trouxe de melhor e que foi o resultado final de toda a obra que ele realizou. O caminho para a salvação. Seguir vivendo a lei de Moisés significa negar a Jesus e todo o seu sacrifício. E pode uma pessoa, vivendo nessas condições, ter as suas orações ouvidas e respondidas pelo Senhor? É claro que não, meus irmãos. São mãos sujas, elevadas aos céus. Essas orações não chegam ao nosso Deus. Meus amados irmãos, o fim da lei significa o fim da lei. Mas essas pessoas, adeptas do judaísmo e dos seus sacrifícios, insistem em manter os fiéis como reféns do seu cajado, se aproveitando, meus irmãos, da inocência ou desconhecimento da verdade dos irmãos e buscam toda sorte de interpretação para alegar que a lei de Moisés não se terminou, quando a Bíblia fala o fim da lei. Obviamente essas pessoas rejeitaram não apenas a graça de Jesus, mas o próprio Jesus, exatamente como os judeus a quem eles seguem fizeram e o fazem até o dia de hoje. São detratores das verdades de Deus, estão na dívida com as mãos imundas e não são exemplos para ninguém. Não conseguem fazer as suas orações chegarem até o Senhor, porque estão vivendo no pecado, na desobediência. Não é isso que nós precisamos, meus irmãos, para mobilizar os céus nesse momento difícil que estamos vivendo.
Fujamos deles, meus irmãos. Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Note bem, meu irmão, a graça seja conosco, não a lei. Romanos 10, 2. Porque eles dão testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Atos 15, 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Colossenses 2, 20. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, alimpai as vossas mãos, pecadores. É o que o Senhor continua a nos ordenar. Falta que cada um se autoavalie e descubra as suas misérias e tome providências imediatas para corrigir tudo que não agrada ao Senhor. Retirem as vossas máscaras. Até quando o Senhor vai estar falando sem conseguir a nossa atenção? Não ouvem a voz de Deus e querem que Ele os ouça. Alimpemos as mãos. Existem muitas coisas, meus irmãos, que podemos e precisamos fazer com as nossas mãos limpas. Muitos experimentos têm sido realizados pelo mundo em prol de encontrar uma solução para o problema, para a ameaça do coronavírus.
muitos com perspectivas promissoras, todos realizados com a sabedoria concedida pelo Senhor. E muitos serão utilizados para aliviar o sofrimento da população. Mas esse mal, meus irmãos, somente será erradicado das nossas vidas no dia que o Senhor fizer soprar um vento sobre a superfície da terra e levar toda a semente do mal que se encontra espalhada pelo planeta para o mais profundo do abismo. Então, é de Deus que virá a solução. Através de nós, povo de Deus, mas de Deus. Oremos ao Senhor com as nossas mãos limpas, meus irmãos, e sem qualquer tipo de máscara. Apenas a máscara cirúrgica, pela chegada desse dia, para que possamos retornar à vida, não a vida normal como era antes, com toda a violência, criminalidade, corrupção e afronta a Deus. Queremos um mundo diferente, um mundo melhor, para que possamos desfrutar dos nossos direitos e cumprir com nossos deveres. Estamos com saudade dos irmãos. Precisamos voltar às nossas congregações e abraçar e beijar aqueles a quem amamos e que estarão conosco no paraíso. Precisamos estender as nossas mãos aos necessitados. Precisamos elevar as nossas mãos aos céus em gratidão ao Senhor pelo livramento que Ele nos deu, nos está dando durante esse período de quarentena, e pelos sucessivos livramentos que Ele nos concede todos os dias e nós nem tomamos conhecimento. Precisamos servir ao Senhor na congregação. Precisamos trabalhar para, com o fruto das nossas mãos, obtermos nossos sustentos e ainda ajudar os irmãos. Precisamos de liberdade para pregar as verdades de Deus. Para isso precisamos de guerreiros de oração, mas todos de mãos limpas. Precisamos, irmãos, usar as nossas mãos limpas naturalmente, para que o Senhor, através de nós, gere cura, libertação e conversão de almas. Precisamos ainda que o Senhor responda aqueles pedidos antigos que estão retidos até hoje, porque nossas mãos estavam sujas. Precisamos ter comunhão com o Senhor, para que oremos a Ele e Ele nos ouça e responda. E precisamos de paz, meus irmãos, de graça e de paz, para que nós também possamos ouvir a voz de Deus. Glórias a Deus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, nós estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples, meus irmãos. Basta clicar se você estiver no computador, ou tocar se você estiver no celular ou tablet, na imagem circular que irá aparecer em seguida com a minha foto. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de todas as nossas novas mensagens, e você então já será um dos nossos
e terá pleno acesso ao nosso acervo de mais de 200 vídeos publicados. Tudo para o seu, para o meu, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Faça isso, meu irmão, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Fique conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta clicar ou tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Continue conosco, meus amados irmãos. Fiquem conosco e fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Honras e glórias sejam dadas ao nosso Senhor Jesus. Amém.